Olá, hoje é quarta-feira e a gente começa mais uma edição do Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, com os comentários de Marcelo Heleno, né? Inclusive uma piada do dia, Marcelo, que eu recebi ontem, né? Fala sobre futebol, aí a pessoa... Eu também, mas não deixa de ser uma piada sadia, né? A pessoa dizia qual a diferença entre o dente de leite e o Atlético. É porque nós temos o dente de leite que cai só uma vez e o Atlético cai todo ano. Sem graça, mas não deixa de ser piada, né? Sem graça, você está parecendo o pessoal do Goiás falando, né, o Vila subiu, mas ano que vem cai de novo. Pois. O Goiás tem que preocupar com vaga na Libertadores, Copa do Brasil, essas coisas. Esquece o Vila. O Vila tem que cuidar de formar um time para brigar pelo Campeonato Goiano. Ligar seu microfone aí, Marcelo. O programa é ao vivo, né? Então tem essas coisas aí. Então, como eu dizia, a torcida do Goiás precisa preocupar com vaga de Libertadores, Copa do Brasil, etc. O Vila precisa se preocupar em montar um time para disputar bem o Campeonato Goiano, brigar pelo título e fazer uma Série B condizente, que o Vila tem sido um desastre, tirando aquele ano de 2008, né? Com Túlio, Alex Oliveira, o Max no gol. O Vila ficou em sexto, teve chance de subir, chance real de subir, perdeu. Depois, só fiasco. Só fiasco. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre um fato, né? Que ano político é complicado, né? A presidente Dilma, ela fez um pronunciamento pedindo desculpas à família daquele jovem que foi, até agora, né? Segundo informações, ele foi assassinado por um policial militar. Ontem também o presidente do PT, Valtir Camacho, disse que o PT não tem nenhuma dificuldade em apoiar Júnior do Friboi. Diz que tem uma afinidade com Iris Rezende, mas que apoiar Júnior do Friboi já não causa nenhum constrangimento ao partido. Falar dos estragos da chuva, da questão da Avenida Araguaia e Marina mais de uma vez. Dessa vez agora, Marina disse que tem 14 partidos que lhe dão sustentação. O presidente Lula, ele fez referências a José Sarney e também a Ulisses Guimarães e deu uma cutucada na Marina, completando aí, né, o aniversário da Carta Magna. Marcelo Heleno, obrigado, bem-vindo. Política é dinâmica, né, amiga? É igual ao futebol, né? Todo dia tem uma novidade. E o mais lamentável desse período de pré-campanha que a gente vive é um discurso vazio, que não tem a ver com ideologias, não tem a ver com convicções e tem a ver apenas em ressaltar qualidades de possíveis aliados e criticar os possíveis adversários da eleição do ano que vem. Isso não é só da parte do PT, parte geral, generalizada. E o cidadão que, em tese, é a razão de ser de todo o serviço público, a gente aprende na escola que a política é a arte de fazer o bem comum, de promover o bem comum, de criar cidadania e tudo mais. E quando a gente cresce, a gente vê que hoje isso passa de raspão. Nem a fidelidade com a história e com a ideologia dos partidos e os políticos têm hoje. Inclusive, hoje eu mostrei, a gente não tem o vídeo aqui, mas um vereador do PT do B. Eu não entendo, né? Tantos partidos trabalhistas, né, e do trabalho, né? Ele disse que mendigo não teria direito a voto, não, porque, segundo ele, mendigo não contribui, só leva o dinheiro e deveria virar ração de peixe. Vereador, eleito para defender os interesses do cidadão. Era bom lembrar esse vereador que boa parte da população pensa exatamente isso dos políticos. Exatamente, né? Se fizesse ração para peixe, a população morreria. Exatamente, a população diria que peixe morreria. Exatamente, sobre esse assunto. Marcelo, também outros fatos, né, aconteceram nesse período agora. Inclusive, a gente fala sobre a CNI, ela divulgou ontem à tarde, isso é importante, né? E ela fala que
o centro-oeste brasileiro, ele perde, em média, 7 bilhões de reais por não ter infraestrutura, ou seja, aí cita Ferrovia Norte-Sul, escoamento de produção e o local estratégico aqui da região centro-oeste, aí fala sobre as dificuldades dos transportes no Brasil e que o gargalo está no centro-oeste. E esse estudo que foi publicado ontem diz que para resolver o problema seria necessário investir hoje 36 bilhões de reais aqui na região centro-oeste. Daquelas projeções de investimento diluído até 2020, mas é importante ressaltar que já teve época que no orçamento da União tinha mais dinheiro para construir mais uma ponte para ligar o Mato Grosso do Sul com São Paulo, principal centro consumidor do Brasil, do que toda a área de transporte, por exemplo, toda a recuperação e manutenção de toda a malha viária em Goiás. Isso é um ponto. Tem gente que, é o que eu falo, chega a um ponto que essa discussão pré-eleitoral, ela prejudica tudo. Já tinha gente hoje defendendo assim, inclusive parte do governo federal, mas isso acontece porque os estados não têm projetos. Espera aí, calma aí. A principal obra para escoamento, a produção na região centro-oeste é a Ferrovia Norte-Sul, que está desde 2010, virou aquele negócio como é que é, cabeça de vaca, de boi enterrado, cabeça de burro, e não sai do lugar. E a versão que não foi contestada até agora é porque fizeram uma bitola de cima para baixo e a outra empresa que fez de baixo para cima fez uma bitola diferente, e as duas ferrovias, ou a parte de cima, não dá conexão com a parte de baixo. Seria como se você tivesse que trazer o trem até um determinado ponto, aí tivesse que descarregar tudo para outro trem para seguir viagem. Então, o governo federal fica fazendo de conta que não tem mais nada a ver com a Ferrovia Norte-Sul. Uma obra que, em tese, estaria pronta desde o ano de 2010, teve a data do trecho goiano já marcada, a data de inauguração marcada umas 4 vezes e esquecida na memória. Está lá dormindo em berço esplêndido, segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, com os dormentes apodrecendo, e aí gente querendo tirar. Os governos estaduais têm culpa? Tem. As entidades produtivas tinham que estar pressionando? Tinham. Mas o governo federal também tem a sua parte, porque ele não faz corretamente esse investimento também. E outro aspecto também que foi divulgado ontem, um relatório da CNI, e aí justamente eles falam que o grande problema, o entrave do Brasil, é a falta de mão de obra. Hoje nós estamos importando, ou temos uma demanda para trazer de fora, 65% da capacidade de produção, ou seja, reclamam por escolas técnicas, por ensino já que dê a condição da pessoa trabalhar e ganhar, e fala também que já estamos vivendo um apagão de mão de obra, porque não há formação nessas escolas técnicas, que era um projeto também do governo, e diz que o crescimento do Brasil, ele está literalmente comprometido pela falta de mão de obra. Justamente porque são investimentos que acabam dissociados do mercado. Existem escolas técnicas sendo abertas pelo governo federal, o governo de São Paulo investe muito nessa área, mas parece que está dissociado com a necessidade de mercado. E isso não é só para o ensino técnico, não. A gente já comentou aqui, engenheiro formou, tem emprego, porque não tem engenheiro no mercado. A questão dos médicos, tão discutida, que é uma parcela da justificativa e das teses do programa Mais Médicos, passa por aí. O Brasil tem algumas áreas da medicina que não tem profissional suficiente. É o caso de endocrinologia, é o caso de geriatria, é o caso de pediatria. Neurologia, todas as áreas de especialidade, de especialização, tem carência. E aí começa o ponto de partida, porque as vagas oferecidas para as residências que formam esses especialistas não são suficientes para atender a demanda e são uma quantidade muito pequena. É uma coisa que não dá para entender, simplesmente não dá para entender.
nós vamos ter, e normalmente são as especialidades que exigem mais tempo, mais atenção do médico com o seu paciente. E tem gente que não quer se especializar nessas áreas para não perder tempo. Exatamente. O foco tem que ser outro. O foco tem que ser outro. Vamos falar um pouco da política de Goiás aqui, né? Enquanto a oposição não se acerta, né? Pelo menos aí o governador Marconi Perillo tem ficado tranquilo, tocado a sua agenda. E ontem o presidente do PT, Valdir Camacho, ele concedeu uma entrevista à CBN e disse que não há nenhuma dificuldade do PT apoiar Júnior do Friboi, muito pelo contrário. Ele disse que é um empresário, tem um potencial, tem uma visão, porém existe aí uma proximidade maior com Iris Rezende, mas que o PT não teria nenhuma dificuldade em apoiar Júnior do Friboi. É uma provocação para Iris ou é um ato democrático? E ele cobra, né, da oposição uma definição para que não perca as próximas eleições. Então, o presidente ele foi consistente e foi incisivo nessa questão. O problema é o seguinte: Iris Rezende, você pode gostar ou não gostar de Iris Rezende. Agora, que ele tem uma coerência, pelo menos com a trajetória política, a trajetória histórica dele, isso é inegável. Ele está no PMDB desde que o PMDB era MDB, que era uma força oposição. Existem várias histórias sobre a cassação de Iris Rezende, mas ele passou para a história como um político cassado pela ditadura e viveu o ostracismo político dele no escritório de advocacia até ter 82. A chance de ser consagrado nas urnas em 82 e a partir daí iniciou um ciclo de 16 anos no comando da política em Goiás, dos governos em Goiás, da política em Goiás, e ao final, depois das derrotas sofridas para o grupo de Marconi Perillo, quando tudo se desenhava para a aposentadoria, ele ressurge na Prefeitura de Goiânia, no mesmo estilo que o levou ao governo do Estado, com a prática semelhante, aquela figura carismática, trabalhador, tocador de obra. Uma coisa, inclusive, admirada pelos adversários, que é a capacidade de gestão, a capacidade de mando, que não há autoridade dupla em governos de Iris. Iris mandou, está mandado, é mais ou menos isso. Queira ou não, é essa a trajetória de Iris Rezende. É uma trajetória que é admirada pelos seus aliados e respeitada pelos adversários. E os adversários, no caso, o pessoal no grupo Marconi, tem hora que espera um novo embate com Iris, porque sabe como Iris é e, em tese, sabe como derrotá-lo. Agora, Júnior Friboi, quem é politicamente Júnior Friboi? Ele foi já afiliado a 3 ou 4 partidos, não PSDB, PTB. Quando ele se filiou ao PSB, ele disse que tinha uma identificação ideológica, uma sacada, uma declaração mágica, né? Um empresário disse que virou socialista, identificado ideologicamente. E, por fim, acabou a identificação com o socialista e foi para o PMDB. Politicamente, o Júnior não tem história nenhuma. Nenhuma. Agora, isso também é um problema que o PT tem que resolver, primeiro internamente e depois com o PMDB. A avaliação que se tem é que o pronunciamento de Valdir e de outras lideranças do PT tem sido no sentido de fazer uma movimentação interna dentro do partido, e o PT, enquanto partido, organicamente tem que fazer isso para ter um nome para colocar na mesa de negociação. Até porque lá na frente, pode ser que o PMDB desista de Iris ou de Júnior, não consiga construir um consenso, e aí como é que fica o PT? Fica sem candidato também? Vai ficar uma nau à deriva? O PT organicamente tem que ter um nome a apresentar. Esse nome foi, em 2011, o de Rubens Ottoni,
não é Rubens Ottoni, ficou oscilando entre Paulo Garcia e Antônio Gomide e hoje seria mais para o prefeito de Anápolis, Antônio Gomide. O desafio do PT é assumir um nome, e hoje seria o de Antônio Gomide, para ter na mesa de negociação até para servir de sombra, sim, para o PMDB. Apesar do PMDB sempre jogar na cara dos petistas que existe um acordo que foi feito para as eleições nas 3 principais prefeituras, e aí coloca o PMDB como se a escolha do candidato a governador fosse uma coisa única e exclusiva do PMDB, não é por aí. Maguito Vilela, em 2006... 2002, Marina Santana e Maguito Vilela. Não, 2006, quando ele foi candidato contra Alcides Rodrigues, ele enfrentou esse problema no PT. Ele queria aliança com o PT, mas queria Marina como vice. Em 2002, os dois disputaram candidatura, um pelo PT, outro pelo PMDB. Exatamente. Deu no que deu. 2006, não, Maguito queria aliança com o PT, só que o que pegou... O Maguito queria a Marina como vice na sua chapa. E o PT indicou o nome de Valdir Camacho. E não deu liga porque o Maguito não abriu mão de um lado e o PT não abriu mão de outro. Por quê? Foram dois processos construídos isoladamente. A intenção maior das lideranças dos dois partidos quando o Valdir Camacho falou, na minha opinião, uma bobagem, uma invenção que não existe... O tal do consenso progressivo é justamente nesse sentido, do processo ser discutido pelos dois partidos. Senão vai dar problema, sim. De algum jeito vai dar problema. Não acredito que não haja aliança, PT e PMDB estão no mesmo palanque, mas esse processo precisa ser construído. Ninguém pode se acomodar simplesmente com nós estamos unidos e pronto, nada mais vai acontecer. E um aspecto também que digamos aí, o Marconi Perillo e a base de sustentação do governo está torcendo, o embate contra Júnior do Friboi seria muito mais fácil de ser vencido contra Íris Rezende, né? Porque Íris tem histórico, Júnior tem dinheiro. Mas eu não sei se há essa preocupação. A lição maior que o governador Marconi Perillo vem dando é que ele está trabalhando em cima de pesquisas qualitativas, está trabalhando em cima de imagens e está fazendo a parte dele e conseguindo colher os resultados em melhoria na sua avaliação enquanto gestor, melhoria na sua avaliação de intenção de voto. Isso tudo vem sendo construído. Não existe nada definitivo, isso quer dizer que o Marconi não pode comemorar, está muito longe de querer comemorar qualquer tipo de vitória. Ele tem um índice de rejeição, índices negativos ainda para serem trabalhados, mas é o político goiano com a maior capacidade de recuperação, com a maior capacidade de análise e de construção de algo em cima dessa questão chamada comunicação, dessa questão chamada imagem. E ontem a revista Veja, ela faz as suas publicações, né, e costuma fazer, ela fez uma publicação dizendo que o estado de Goiás é um dos estados que correm mais riscos em função do endividamento. Diz que 93% do que se arrecada já está comprometido, falou sobre a dificuldade de contratar pessoas para a segurança pública, funcionalismo, falou sobre essa questão também do governador de exonerar uma série de pessoas e também falou sobre o aspecto da segurança, dizendo que é impossível que o governador consiga fazer qualquer... Ou seja, aquela campanha que normalmente ela é desencadeada na mídia nacional para refletir aqui ou tentar acender o debate que a gente aqui já está apagado, né? Já está apagando. Porque isso nós tivemos com o secretário da Fazenda, Exato, dias atrás, Vilmar Rocha, com o secretário da Casa Civil, não se cansa de dizer isso. O próprio governador tem assumido as dificuldades dessa área de custeio. Aquela entrevista que nós fizemos com o secretário da Fazenda, ela é muito clara, são duas realidades totalmente distintas. A parte de investimento é garantida pelos empréstimos conseguidos junto a instituições como BNDES, Banco do Brasil, BID, etc. e tal, e tem a questão do custeio, que é aquela que é mantida pela máquina, onde há problema sim. Isso está assumido. Então,
para o governo não vai ser dificuldade, não há nenhuma dificuldade, eu imagino, enfrentar esse debate, não. Não é que não haja problema, mas isso tem sido feito desde o início, e o principal porta-voz foi o ex-secretário Simão Sirineu, falando das dificuldades que o Estado atravessa do ponto de vista financeiro. Nunca deixou de esconder, nunca deixou, aliás, de assumir essa discussão. Pois é, e a revista ela trouxe as greves que aconteceram, dos professores, do IML, da polícia, dessas coisas assim, muito bem direcionado mesmo, com um objetivo bem político, né, sobre esses aspectos. A imprensa nacional tem uma visão muito deturpada das coisas. Não que as greves não ocorram, que não existam movimentos, não existam essas exigências. É por aí mesmo. Mas a explicação dada, a ligação, a conclusão é muito superficial, não pode ser assim. Até mesmo porque nenhum Estado hoje está em condições confortáveis, né? Não. E principalmente ali o governador, o ex-governador e senador ali de Minas Gerais, Aécio Neves, que é candidato do PSDB, o PSDB lá de Minas Gerais tem sofrido muito com a falta de verbas e recursos do governo federal. E aí o Marcelo Helena, ele matou mais uma vez a charada com a sua bola de cristal. Você disse que o PT achava que o PSDB era o inimigo e você disse que não era, você disse que era Marina. E aí o presidente Lula ontem, né, ele fez um discurso sobre essa questão aí. Deixa eu pegar aqui, que são tantas informações, né? Um detalhe que tem essa aliança da Marina com o Eduardo Campos, ela deve vingar e pode criar uma onda vindo do norte e nordeste, com outra onda que o PSDB pode puxar do sul e do sudeste, e isso pode criar um quadro interessante e equilibrado. Pernambuco, por exemplo, é claro que é o estado natal de Eduardo Campos, mas o Jornal do Comércio, que é o principal jornal lá de Recife, divulgou uma pesquisa mostrando que Eduardo Campos bate a Dilma e pede para o Lula, lá em Pernambuco. Então, em relação a Dilma, ele vence. A imagem da Dilma, em parte do Nordeste, não é nenhuma Brastemp. Lula consegue levar bem, mas Eduardo Campos pode ter um apelo interessante, ele tem batido nessa tecla, pode ter um apelo interessante eleitoralmente na região Nordeste. E o presidente Lula já começou a agir, né? Nesse encontro que ele teve, que ele falou sobre o Sarney e também o Ulisses Guimarães, as referências do presidente foram diretamente sobre essa questão política e teve como alvo, né, a Marina Silva. Segundo ele, os protestos de ruas contrários aos partidos políticos e o discurso defendido pela ex-senadora Marina Silva, para quem é preciso acabar com o atual modelo de se fazer política no Brasil, porque ela prega uma nova fórmula de política, né? Não sabe muito bem o que é não, mas ela prega. Ela fala, mas assim, não sabe definir o que é, inclusive anteontem, um mal-estar entre Marina e Eduardo, não sei se você acompanhou, os dois concediam uma entrevista ao mesmo tempo e um contradizendo aquilo, né? O Eduardo Campos falando num Brasil de crescer e Marina Silva falando num Brasil de preservar a união entre os partidos. Então, ficou uma situação tão delicada, porque ela falou que não tinha dificuldade nenhuma de estabelecer uma aliança com Fernando Henrique, com Lula, com José Sarney, e aí depois Eduardo Campos falou que o PSB é o novo. Como é que se cria o novo com o velho, né? Deixou numa saia justa ali o potencial presidente. Vocês estão tentando vender a ideia, mas o interessante é que são as alianças que estão surgindo, que estão sendo colocadas nas ruas, são alianças pragmáticas. O Brasil está longe de ter discussões ideológicas mais profundas, discussões programáticas mais profundas. Não propostas, adianta, né? Pelo não menos. Adianta. Eu cito muito a reeleição de Iris Rezende aqui em Goiânia,
que foi feito num trabalho de aliança mesmo com o PT, com gente do PT indo para a elaboração do plano de governo, parará. Mas alguns pilares que eram, em tese, intocáveis, que foram contribuições do PT para aquele plano de governo, morreram na primeira reforma administrativa do prefeito reeleito, que foi acabar com a Sociedade Cidadã 2000. Exato. E acabar com o Banco do Povo, que era apontado como uma das saídas para buscar financiamento para a área cultural, para o setor cultural. Acabou com dois instrumentos que eram importantíssimos, que pareciam ser pontos de honra para o PT. E também o PT pregava no orçamento participativo a criação das subprefeituras, que o então prefeito Iris Rezende Machado disse que seria criado. Não, estão criadas. Só não estão funcionando. Não foram colocadas em prática, mas aquele negócio, a contradição. Tiago Peixoto, que era secretário de governo, Sim. viajou o Brasil inteiro, algumas cidades de fora, para ver como é que funcionava, para escolher o modelo e tal. Esse modelo foi gestado, foi aprovado um projeto nesse sentido na Câmara dos Vereadores e está lá. Tem 4 anos. E isso é muito lamentável, porque as coisas vão se acumulando, sabe, André? E isso é muito ruim para os gestores quando parecem estar indecisos. Essa bobagem que não é bobagem no sentido do tom que a discussão vai em torno do viaduto Avenida Araguaia, é muito fruto disso. E nós vamos mostrar, logo depois do intervalo, porque o pessoal já está chamando a gente aqui para o intervalo, não só a questão do túnel, como também o presidente do Senado, Renan Calheiros, quer instituir o passe livre universal, porém não sabe de onde que vem o dinheiro. Dinheiro do pré-sal. Aquela parcela que vai para a educação, ele quer jogar lá. Ora, poxa... vamos falar sobre isso. Tem dó, né? E outro assunto também polêmico, né? Aquele episódio que aconteceu lá em São Paulo, onde um soldado da Polícia Militar, ele atirou contra um jovem, diz que foi acidental, mas o fato é que ele foi preso em flagrante, está atrás das grades, e ontem a presidente Dilma pediu desculpas publicamente à família desse adolescente. Não somos contra, mas vamos dizer o porquê porque a presidente Dilma, como ela deveria ter agido nesse momento, né, em função desse fato. Um instante só que a gente está de volta. Cores, loja Conceito Anjo. Compre e concorra a uma moto Honda 125 0 km. Real Cores, produtos Anjos, com o melhor preço da região. A tinta que seu apartamento merece está na Real Cores. Tintas automotivas e imobiliária em geral. Fazemos a cor dos seus sonhos. E ainda, tem um suco geladinho e cafezinho o dia todo. Real Cores, na Avenida T9, número 3149, no Jardim América, em Goiânia. Telefone 3088-2828. Entregamos a domicílio com o atendimento que você merece. Na hora de arrumar o seu carro, não entregue na mão de qualquer um. Conheça a Sol Mecânica, assistência técnica mecânica em geral para carros nacionais e importados, mecânica em geral em gasolina, álcool e diesel. Sol Mecânica, especializada Mitsubishi. Sol Mecânica, Avenida Epitácio Pessoa, final da Avenida T63, telefone 3287-6488. Sol Mecânica. Para o governo de Goiás, quem deve crescer é você, não a sua dívida com o Estado. E para isso, traz o programa Recuperar, a sua chance de quitar os débitos de ICMS, IPVA e PCD em atraso, e com descontos de até 100% em multas e juros. Mas atenção, o prazo para aproveitar o desconto máximo é até 31 de outubro. Mais informações no site da Cefaz. Programa Recuperar, uma iniciativa do governo de Goiás, fazendo o melhor para você. Restaurante Maranata. Almoço self-service todos os dias com a qualidade de comida caseira.
Saboroso jantar pelo menor preço do Negrão de Lima e região. Na compra de 6 marmitex, ganhe um goianinho ou mineirinho de 2 litros. O restaurante Maranata atende empresas e eventos. Restaurante Maranata, sabor e qualidade é a nossa diferença. Quinta Avenida, Negrão de Lima, em frente ao CRE. Fone 3941 5724. Nos momentos mais importantes da sua vida, a Samed sempre esteve ao seu lado. São 37 anos cuidando do que há de mais valioso, a saúde da sua família. Hoje a Samed coloca toda a sua estrutura e tradição em favor da vida. Com o Plano Multisaúde, a Samed atende a todas as especialidades médicas, em convênio com os melhores hospitais. Samed, a vida toda com você. O Rei do Salgado chegou e conquistou o público goiano, com a maior variedade de salgados que você já viu. Um produto produzido com a mais alta tecnologia, garantindo a mais alta qualidade, levando até a sua mesa o melhor sabor. A entrega é feita por veículos padronizados e que garantem a qualidade do produto até a sua mesa. Preço imbatível e qualidade indiscutível é com o Rei do Salgado. Precisou? É só ligar 3941-7292. A realização do seu sonho passa por uma empresa de tradição, qualidade e responsabilidade. O Buffet Dom Mascavo realiza formaturas, casamentos, coffee break, café da manhã, 15 anos e eventos empresariais. Contamos com buffet móvel, equipe completa, oferecendo tudo o que seu evento precisa para se tornar um sucesso. E tem mais, você pode parcelar casamento ou aniversário de 15 anos em até 10 vezes no cartão ou no cheque. Buffet Dom Mascavo, o seu sonho realizado com sucesso. Fone 3229-0099. Acesse agora o portal do Jornal Argumento e fique por dentro de tudo que acontece no cenário político-social do país. www.jornalargumento.com.br. Jornal Argumento. Goiás merece essa credibilidade. Della Panificadora, qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Della Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Della Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. Faculdade Lions, a faculdade que mais cresce no estado de Goiás, ensinando com qualidade. A Faculdade Lions dispõe de cursos de graduação em Administração, Direito, Publicidade e Propaganda, Turismo e Hotelaria, além de 17 cursos superiores com 1 ano de duração e pós-graduação em diversas áreas com os melhores professores. Laboratórios de Informática, Prática Jurídica, Publicidade e Propaganda. Venha já, o futuro começa aqui. Que é a vida sem um sonho. Nós somos do tecido de que são feitos os sonhos. Se você pode sonhar, você será capaz de fazer. Ler, ler, ler. Viver a vida como um sonho. Sistema Argumento de Comunicação. 15 anos. A história da comunicação não se escreve da noite para o dia.
Agora sim, de volta com o Jornal Argumento pela TV Capital Canal 32, amigo Marcelo Heleno, vamos falar um pouco sobre a questão das chuvas, né, que chegaram anteontem, ainda persistem e fazendo estragos na cidade, né? A gente daqui a pouco mostra as imagens. Eu, particularmente, já fiz a minha parte, fiz minha obrigação do dia. O que você fez? Comprei um pacote de velas hoje, que vem o próximo temporal. Mas para uma cidade que não para, né, e a necessidade do deslocamento, e principalmente para quem necessita de energia para manter os seus negócios, não foi nada bom. Né? Não está sendo. A região onde eu moro lá, já é a segunda vez que acontece em coisa de 3 meses, desaba uma chuva forte, aí acaba a energia na hora do temporal, 4, 5 horas da tarde, e vai voltar no dia seguinte. Na primeira foi 1 hora da tarde. Sim. Agora voltou, era coisa de 10 horas da manhã. É um transtorno para quem tem menino, para despachar para a escola, tem portão eletrônico. Agora, para comércio, então... É um desastre. A gente vê cena de vários comerciantes reclamando, são pequenos comerciantes, onde R$1.000 de prejuízo, de R$2.000 de prejuízo numa noite dessa, faz uma diferença tremenda no final do mês. Aí tem que buscar ajuda, requerimento, advogado para receber sabe-se lá quando. E o principal problema ainda da nossa distribuidora de energia, que a gente já comentava aqui no programa, é o tratamento com os consumidores. Você liga na central, tudo bem, quando consegue falar, existem pessoas educadas no atender, tudo, mas a resposta é de praxe. Olha, já está encaminhado para o setor de emergência, espera. Aí você liga 5 horas depois, não, já foi passado, espera. Passa 10 horas, não, já foi passado, espera. Que emergência é essa, poxa? Não, e se o pessoal puder colocar as imagens aí nós vamos lembrando, Marcelo, de um período não muito distante. Você deve se lembrar que foi anunciado, primeiro, a incapacidade que o poder público tem de se adiantar às situações que acabam acontecendo, né? Tem aí, você deve se lembrar, Marcelo, que há algum tempo a CELG, ela anunciou que nós não teríamos mais fiação aérea. Seria tudo feito de forma subterrânea para que não houvesse. Tem um poste aí de madeira, logo mais na frente, a gente vai mostrar, e o poste ninguém bateu, não houve absolutamente nenhuma ação de vandalismo, de choque com o automóvel, com nada, simplesmente o vento derrubou o poste, que era de madeira, e fica esse poste aí que está aí, daqui a pouco o pessoal vai mostrar. Esse poste de madeira não se usa mais, né? Exato, e para quem acreditou aí que nós teríamos todo o serviço de energia elétrica e telefonia, tudo de forma subterrânea, e foi vendido, foi divulgado, a gente vê cenas iguais a essa, daqui a pouco vai mostrar aí, olha lá, o poste de madeira, se puder dar uma frisada, olha ali, um poste de madeira como se fosse aqueles... Uma árvore. Uma árvore que a gente costuma plantar no cerrado ou em algum lugar, e sem contato, sem nada, ou seja, com um simples esbarrão ali, o poste, ele rachou. Né? Agora, assim, aí vem aquela história do... o Brasil é o país do PAC. Vamos fazer mutirão para podar árvores, aí vem aquela briga entre Comurg e CELG. Voltamos àquela discussão ontem, existe uma disputa entre o governo estadual e o governo federal em torno do valor da CELG. Enquanto isso, o governo do estado diz que não tem mais nada a ver com a CELG. Isso. Porque a gestão já foi passada para a Eletrobras, o que não deixa de ser verdade, mas existe essa questão financeira para ajustar, que é o argumento utilizado pelo governo federal para não fazer os investimentos que a CELG precisa. Enquanto isso, tem esse problema com o morador comum. A CELG é muito mal avaliada hoje pela qualidade de seus serviços em comparação com as demais distribuidoras do país. O setor produtivo reclama da falta de energia de qualidade para tocar os negócios, especialmente as grandes indústrias, fazer projetos de investimento, de ampliação de suas instalações, consequentemente de sua produção. E quem está perdendo isso de cabo a rabo do cidadão comum até o grande empresário
é o estado de Goiás. E agora vem uma discussão que foi travada no ano passado, você deve se lembrar. Responsável pela poda aonde tem a alta tensão é a CELG. Não sei se você se lembra, no ano passado, eles faziam aquelas podas em torno assim, de um V, eles não podavam as árvores, apenas eles tiravam aqueles galhos que poderiam comprometer ali a alta tensão. E aí ficou aquela disputa, né? A Comurg ela não podia fazer a poda porque ela não tem funcionários que trabalhem com alta tensão. Aí a CELG ia lá, fazia aquela podinha em V e deixava as árvores daquele jeito. Vinha a ventania, batia um fio no outro, o problema era criado. Ou seja, se no jornal de ontem o problema já era o governo federal e governo estadual, hoje com as chuvas já é o debate entre o município e CELG. De quem que é a responsabilidade da poda das árvores. Aí ninguém tem respostas e, mais uma vez, paga-se um preço caro aí pela falta de sintonia, né, entre os dois setores. Parece que nesse caso aí não pode brigar, né, CELG com prefeitura? Não pode. E o ruim da CELG é que ela não se posiciona. Ela não, parece que não está nem aí, não dá satisfação nenhuma para a população. Tá? É isso mesmo, é desse jeito. Então, eu já fiz minha parte. Meu pacote novo de vela já está guardado para a próxima temporada, porque eu só estou com 4 em casa, agora eu tenho mais. E o que eu acho assim, estranho foi o último comercial da CELG, onde aparece uma moça sorrindo, dizendo que a nossa energia ia aumentar. A tarifa ia aumentar. Agora pode esperar que no final de semana tem 2 ou 3 emissoras que vão ser abençoadas aí com uma nova campanha da CELG. Toda vez que tem uma crise, aparece a moça bonita, parece que é para irritar. E se esses gestores que vieram da Eletrobras acham que isso está melhora a imagem da CELG, era melhor deixar o povo do Plim Plim fazer matéria, viu? Exatamente. E por falar nisso, né, a nossa equipe de reportagem, ela foi hoje, né, ontem, a polêmica ali do túnel da Avenida Araguaia, de um lado, de outro, uma polêmica que foi criada, e a nossa equipe foi até lá para ouvir o cidadão que utiliza o local e a opinião de cada um sobre o projeto, né? Vamos ver a matéria com a Alessandra. Solta a Alessandra. Túnel da Avenida Araguaia, inaugurado há menos de uma semana, já traz transtornos para a população. A obra, que causou a interdição da avenida durante os 2 anos de construção, não faz a ligação entre um lado e outro, entre o Parque Botafogo e o Parque Mutirama. Encurta mais o trânsito para o centro, né? Fica bem mais fácil de transitar aqui para quem mora aqui no Vila Nova, né? Para ir para o centro ficou bem melhor mesmo. Tem que terminar a obra, né? Então, ficar construindo depois de inaugurar não é muito bom, né? E aí, você faz a volta por onde, se tiver que passar por lá de lá? Aí eu tenho que voltar aquilo tudo, né? Porque passar por aqui deve ser perigoso, né? E não tem entrada no Mutirama também. Vai ficar difícil, né? Porque a gente começou a contemplar dali, ver a dificuldade, já comecei a falar para meu esposo, rapaz, ali parece que é difícil, né? Aí o homem veio e aconselhou nós para nós ir por aqui, né? E aí, a caminhada é mais longa? Tá sendo longa, até porque a gente não tem costume, né, de estar passando, caminhando. Não tem nenhuma passarela para atravessar para o outro lado. E o que é pior é a lama, né? Deixaram muita terra na parte asfaltada e com a chuva transformou isso em lama. Tá aí, Marcela Helena, as imagens, né, as chuvas que caíram, elas acabaram invadindo ali o túnel, inclusive até o pessoal que tem ali uma passarela, né, também foi atingido pelas águas, e a gente comentava justamente ontem sobre essa questão, né? Eu gostaria até de ir lá, qualquer dia desse eu vou fazer um passeio turístico por lá. Acho que um dos apelos é o turismo, então vou lá fazer um passeio turístico, né? Mas uma coisa que é difícil, essa inauguração, ela chegou a estar fora da programação do aniversário de Goiânia. Exato. Foi colocada, foi entregue desse jeito, a toque de caixa, e aí tem muita gente irritada. É claro que aqueles que gostam do governador estão aproveitando para
descer a ripa na prefeitura, mas não é porque a obra é ruim, não. É porque está na veia, está no espírito, está no sangue, né? E o povo da prefeitura, os que defendem a prefeitura, estão vindo de novo para defender. E é uma discussão histérica, que não leva a lugar nenhum. Primeiro, que precisa ficar claro, o túnel em si não foi feito para fazer a ligação dos parques. A ligação vai ser feita por cima. O problema é justamente esse segundo ponto, que não é assumido pela prefeitura e não vai ser. A prefeitura inaugurou uma obra que não está acabada. Certo? E seria tão bom alguém da prefeitura chegar a público e assumir isso, ficaria muito melhor, economizaria muita coisa. Ou já manda uma nota oficial e põe... E já manda o recado: pedestre, não passe por ali. Certo? Aquela obra não foi feita para você. A sua parte vai vir não sei quando. Certo? Que não tem, por questão de segurança, lógica, pedestre passar por dentro do túnel. A opção é por cima mesmo, que é justamente onde a obra não está pronta. E é uma prática comum, né, Marcelo? Aqui nós não temos partidos políticos, muito pelo contrário, né? A gente tem independência para falar sobre os fatos. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Marconi Perillo, quando deixou o governo para concorrer ao Senado, inaugurou várias obras, né, que não tinham sido terminadas. Duplicação para Nerópolis, Centro Cultural Oscar Niemeyer, que continua entravado até hoje, isso a gente fala. Teve uma época que começou o Estádio Olímpico e virou aquele monte de terra que só agora começou a ser retirado. Isso vale para todo mundo. E tem mais um detalhe também, que é do ponto de vista de marketing, da comunicação. Eu não encontrei uma explicação para aquele pórtico vermelho. O projeto inicial era azul claro. Não é azul Perillo não, viu, gente? É azul claro. Tá, tudo bem, botou vermelho fica mais bonito, tal, bonitinho, pá, beleza. Mas vermelho é a cor do PT também. Exato. Então, esse tipo de escorregão, de coisa que é feita sem que haja uma explicação clara, tira o argumento daqueles que lá atrás criticaram o amarelo e azul nas viaturas da polícia, o azul da rodovia dos Romeiros. Então, vamos parar, nem de um lado nem de outro, né? Vamos botar as coisas no chão. A obra é boa. Olha a coisa, André, o tanto que é interessante para o cidadão comum. As pessoas, os motoristas que trafegam por aquela região, estão achando bom porque tiveram uma coisa óbvia, que a ligação, uma ligação mais direta do centro com a Vila Nova, que era feita por ali, e que as pessoas há quase 3 anos não tinham, em função dessa obra. Exatamente. Nesse ponto é um alívio, sim, e tirou o problema da Avenida Independência também, que era um caos, né? Agora, se você for comparar com o projeto inicial, até agora é pífio. Apesar de todo o esforço que a prefeitura fez, ainda é pífio o resultado. Entregou os brinquedos, está entregando essa parte que não está acabada. A outra, que é a plataforma sobre o Marginal Botafogo, parece que a gente tem que esquecer. Aquilo lá nunca devia ter sido anunciado. Certo? Agora, lamentavelmente, tem gente que quando a gente fala isso na maior tranquilidade do mundo, isso, porque não gosta, já vem aquele trem. Gente, vamos calma, vamos discutir as coisas como elas são. Vamos ter o cidadão como foco de tudo. E se a própria oposição e situação se juntassem para fazer uma Goiânia para todos, ficaria muito melhor do que ficar apontando erros, né? Porque todos nós sabemos dos erros, né? E compete à classe política resolver o problema e não ficar criando mais polêmica sobre a situação. E tem muita gente falando besteira em nome de sabe-se lá o quê. Ninguém tá mandando e o cara tá lá falando besteira, dos dois lados. Aí fica politizando a obra e o cidadão mesmo, né? Ele é beneficiado pela obra, acaba perdendo muito significado por isso. É claro que houve aí, anteciparam a agenda, foi um erro, deveria uma nota oficial, PT não, né?
Pronto, eu ia dizer PT Saudações, mas se eu disser PT Saudações, vão dizer que eu estou fazendo propaganda. Não, mas faz uma nota e pronto. O problema maior dessa gestão da prefeitura é justamente esse comportamento do gestor. Parece que fica todo mundo amuado, ninguém pode falar, parece que tudo que faz a prefeitura é coisa perfeita, ninguém pode falar um A. Se falar, os caras ficam amuados, ficam nervosinhos, ficam sentidos e não saem para o debate. E isso é ruim para o gestor público. O gestor público tem que estar pronto para conversar e para esclarecer, inclusive com aquelas pessoas que divergem. Sim. Esse é um princípio básico. Agora, se mudou, paciência, certo? Fiquem amuados, fiquem emburradinhos e cada um segue a sua vida. A cidade não para por causa disso. Marcelo Heleno, um dos nossos últimos destaques, né? Todo mundo sabe o que aconteceu anteontem lá em São Paulo, né? Aquelas cenas que só no Brasil existe, porque aqueles caras que tomaram aquela carreta com 30 mil litros de gasolina, andaram ali, a polícia, ela não fez nada porque a polícia está com medo, né? Porque se ela fizer alguma coisa, acaba sendo punida. Então assistimos a uma cena patética, né? Por parte do poder público, deveria mostrar ali o seu poder, porque era um grupinho, menos de 10 ou 15 pessoas, e aí aconteceu tudo aquilo. Mas motivado por algumas pessoas pelo assassinato de um jovem por um policial militar que já foi preso em flagrante e está atrás das grades. E a presidente Dilma, ontem, ela fez uma declaração pública pedindo desculpas à família daquele adolescente. E aí, Marcelo, será que só aquela família é vítima da violência no Brasil? Não, não é a única família vítima, inclusive, de erro no comportamento de policiais que deveriam cuidar da segurança de todos. O policial está errado, ele está corretamente preso e a manifestação, se ela fosse feita por quem realmente estivesse indignado com a morte daquele rapaz, teria que ser feita uma manifestação no velório do rapaz, na porta da unidade onde o policial está recolhido e tudo mais. Agora, falar que vai protestar, dando tiro na rua, saqueando loja, botando fogo em caminhão e ônibus, que é patrimônio, às vezes público, às vezes privado, faça-me um favor, isso é bandidagem. E a presidente age mal porque desse jeito aí está passando a mão na cabeça desse povo. O recado que ela dá, o governo de São Paulo está errado, a polícia de São Paulo está errado, continue na rua, é isso mesmo. É isso que nós queremos para o país? Mas será que ela pediu desculpa para aquelas dezenas de pessoas que foram agredidas pelas forças militares, inclusive o Exército, quando houve a privatização do Porto de Libra e várias pessoas foram feridas ali, não deveria também um pedido de desculpa? Pois é mais um episódio que cheira muito mais a questão eleitoral do que qualquer outra coisa. Acredito que a presidente tenha perdido uma oportunidade para ficar quieta. O silêncio é de ouro, né? O pessoal podia informar para a gente quanto tempo falta, porque, Marcelo, você falava da presidente Dilma, parece que ela também está com um probleminha de memória. Ela esteve ontem lá no Paraná e anunciou pela segunda vez a mesma obra. E ela esteve também em Porto Alegre e anunciou a mesma obra. Ela anunciou a construção do metrô ontem, mas ela já tinha ido lá há um mês, anunciado e liberado o dinheiro. Ela foi de novo lá e fez a mesma coisa. E foi em Porto Alegre. A obra pública é desse jeito mesmo. Você faz uma festa quando você anuncia, você tem a ideia, outra quando você libera o dinheiro, outra quando você instala o canteiro de obras, outra na hora que ela realmente está acontecendo, depois você tem primeira etapa, segunda etapa, você tem um monte de vistoria técnica, é assim que se faz, André. Agora, um fato que chama atenção é quando ela esteve a primeira vez lá, o prefeito era do PSB, ela anunciou algo de 8 bilhões de investimento. Agora o prefeito é do PDT, aí já subiu para 60 bilhões de investimento. Coincidência? Não, acho que não.
Talvez os preços subiram muito, né, de lá para cá, né? É porque agora tem que investir mais em mobilidade, né? Exatamente. Você não entende nada de política. Não entendo, realmente. E nem de economia, nem de finanças, não entendo absolutamente nada. Senador Renan Calheiros, ontem, disse que vai votar o passe livre gratuito. Segundo ele, né, ele acha que é um absurdo, que a situação do jeito que está, e ele diz que é inaceitável que se discuta a partir de agora o passe livre escolar. Essa é uma crise anunciada, já voltou às ruas em janeiro, fevereiro, e ele vai ter que voltar ao reajuste da tarifa. Aí ele diz, né, nós temos no Brasil hoje 36 milhões de alunos que pagam meia passagem. E é evidente que com passe livre vai haver necessidade de passar mais dinheiro para essas empresas, então serão 7 bilhões de reais que serão aí tirados do orçamento da União para investir no passe livre universal, que foi aquela primeira reação quando anunciou o passe livre de um lado, passe livre do outro. O Senado criou o passe livre universal e o presidente Renan Calheiros foi questionado de onde virão esses 7 bilhões de reais. Acabou a discussão. E aí, cara pálida, eu te pergunto. Olha, primeiro, Renan está fazendo politicagem de novo, ou politiquice, como diz um maior líder do seu partido aqui em Goiás. O dinheiro, ele quer que saia da parcela destinada à educação dentro do pré-sal. Isso quer dizer que para o Renan Calheiros o mais importante hoje na educação é botar o estudante para transitar de graça, andar de ônibus de graça nas cidades. O resto, comprar livro, tênis, isso é tudo bobagem. Agora, Marcelo, bobagem. Te contar Agora, isso não está resolvendo o problema. Essa discussão do passe livre em todo o Brasil, ela está interrompida e tem empresas no país inteiro esperando as medidas compensatórias, seja em termos de preço de combustível, de compensações fiscais, por conta dos aumentos que eram devidos e que foram cancelados no meio das manifestações, especialmente aquelas grandes manifestações do mês de junho. E alguém vai pagar a conta nessa história. E eu tenho uma séria desconfiança, minha bola de cristal ali já está apontando para quem vai pagar essa conta. E o estranho foi que anteontem a Petrobras, ela disse que agora não vai mais atuar no mercado, vai ter o gatilho. Aumentou o preço do gasolina e diesel, automaticamente os preços subirão. Um setor de transporte que já está aí, foram proibidas os reajustes das tarifas. Como é que vai conviver com a situação dessa? Não vai, aí não é só questão de transporte coletivo, não. Existem vários custos, desde as frutas e verduras que a gente compra diariamente, até os produtos que vêm de fora, que dependem de transporte terrestre, todos eles vão passar, alguns por uma questão de aumento de custo mesmo, e outros pelo simples impacto, aproveitando aí a onda de novos aumentos de gasolina. E o pior de tudo é que se instituir esse gatilho, aí você fica à mercê do mercado internacional e você vai avacalhar com o planejamento de cabo a rabo nesse Brasil. Para finalizar, acabou o tempo, temos 1 minuto. A Petrobras já resolveu, mas para valer tem que passar pela mão do ministro da Fazenda, Guido Mantega. Será que ele vai dizer não? Não, vai praticar sim, vai assinar embaixo. Do jeito que as coisas vão, vai assinar embaixo. Agora, um detalhe, existe uma preocupação muito grande onde a Petrobras está instalada com a situação da empresa. A situação dela, em alguns casos, é de total inadimplência com seus prestadores de serviço, com seus fornecedores. A empresa tem uma situação financeira que é difícil. E não é só o reajuste do preço dos combustíveis que está em jogo, não. É a situação da Petrobras. Este é o principal nó e minha bola de cristal está apontando para quem vai pagar mais essa conta. E a sua bola está me mostrando que acabou o tempo. Obrigado pela participação.
Tchau, Bola. Até amanhã, Tchau, André. logo mais 8 horas na 1090, Com programa Rádio Rádio Verdade. Obrigado pela presença, Marcela Helene, e até amanhã. Um abraço a você e aos nossos telespectadores. Ok. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.